Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Receitinha de hoje é uma caponata de berinjela, ou como é conhecida também, um antepasto de berinjela. Vamos para os ingredientes? Você vai precisar de 3 berinjelas grandes, 3 pimentões, aqui eu estou usando 3 vermelhos, mas pode ser um vermelho, um amarelo ou um verde, 2 cebolas grandes e 6 dentes de alho. Vamos começar pelas berinjelas. Eu já tenho elas aqui lavadas e higienizadas. E vamos cortá-las começando pelas pontas verdes. Vamos cortá-la ao meio. Em seguida, corte em tiras de aproximadamente meio centímetro. Igual quando a gente corta batata palito para fritar, mas fique à vontade para cortar no formato que desejar. Os pedaços parecem estar grandes, mas na hora que assar, eles vão diminuir bastante de tamanho. Lembra de separar numa bacia grande, que caibam as berinjelas cortadas e possam ficar de molho depois. Vou acabar então de cortar as outras 2 berinjelas e já mostro para vocês o próximo passo. Berinjelas cortadas, bacia cheia. Olha, eu acho que tem cerca de uns 2 kg de berinjela aqui nessa bacia. O próximo passo vai ser para a gente tirar o amargor das berinjelas. Então vamos lá, eu vou colocar aqui uma colher de sobremesa de sal grosso. Então é só ir colocando por cima. Pode mexer com as mãos, coloca na parte de baixo. Espalha todo o sal pela berinjela. Feito isso, é só acrescentar água. Água o suficiente para cobrir a berinjela, né? Deixar a bacia bem cheinha de água. Como as berinjelas não afundam, então vou colocar um prato aqui, vou dar uma apertada boa para que elas fiquem bem submersas nesta água e vou cobrir com uma tampa e deixar aqui descansando por cerca de 1 hora. Enquanto isso, vamos então cortar os pimentões, as cebolas e os alhos. Lembrando que são 6 dentes de alho, 2 cebolas grandes, já descascadas, e os 3 pimentões. Eu vou deixar a quantidade certinha para vocês na descrição do vídeo, tá? Lembra de tirar, gente, essa parte verde do pimentão e as sementinhas também. Corta no meio, dessa forma fica mais fácil para picar eles bem miudinhos. E aqui estão os pimentões, as cebolas e os alhos todos picadinhos, separadinhos. E eu deixei também aqui, 10 azeitonas pretas. Eu tô usando aqui a azeitona Zapa, porque ela é bem graúda, bem suculenta. Eu amo azeitona, mas se não gostar, não precisa colocar. 1 hora já se passou e as berinjelas já estão aqui marinando nessa salmoura. Dá uma olhada na cor da água. Eu acredito que o amargor já saiu todo. Então agora nós vamos coar para tirar todo esse resíduo, toda essa água escura que tá na berinjela. Joga fora então essa água. E aí nós vamos repetir o processo. Vamos acrescentar água novamente. Dá aquela apertadinha básica com o prato aqui. Notem que a água ainda está um pouquinho escura. E agora é só coar novamente, deixar escorrer bem toda essa água das berinjelas. Para tirar todo o excesso de água, vamos espremer as berinjelas com as mãos.
Eu dividi as berinjelas em 2 porções, o suficiente para caber aqui dentro do compartimento da fryer. Então eu vou temperar essa primeira parte. E eu vou usar aqui, ó, chimichurri sem pimenta, páprica doce, páprica picante. Eu vou usar uma colher de sopa de cada um desses temperos. E para finalizar, eu vou acrescentar aqui então o azeite. É uma quantidade generosa, capricha no azeite, para que essa caponata fique bem suculenta. Eu usei cerca de 2 dedos de azeite para essa primeira porção, que tem cerca de uma berinjela e meia, que eu dividi a porção em 2, né? Para poder caber dentro do compartimento da fryer. Então agora é só mexer, misturar tudo. Vou colocar um fio de azeite aqui na bandeja e vou acrescentar então a primeira parte das berinjelas temperadas. Como elas demoram um pouquinho mais para assar, eu vou colocar primeiro só elas, para elas ficarem pré-cozidas, aí depois eu acrescento o restante dos ingredientes. Mais um fio de azeite para cobrir e agora é só levar para assar. Temperatura a 170 graus e o tempo de cozimento 20 minutos. Lembra de mexer de vez em quando. 20 minutos depois, a primeira porção de berinjela já está assada. Ela está al dente. Esse é o ponto, porque depois quando eu acrescentar o restante dos ingredientes, aí ela vai ficar mais molinha. Passei por uma bandeja e agora eu vou assar a segunda parte. Usei os mesmos temperos, eu só esqueci de falar para vocês da fumaça em pó, mas é opcional, se não gostar não precisa colocar. E para finalizar novamente, um fio de azeite e faz o mesmo processo. Leva para air fryer, temperatura 170 graus, 20 minutos e tá pronto. Eu já misturei as 2 porções de berinjelas, elas reduziram o volume praticamente pela metade, então coube tudo agora. E aí sim eu vou acrescentar então os pimentões, as cebolas e os alhos picadinhos. E o detalhe, gente, é que os pimentões, a cebola e o alho, eles vão assim por cima mesmo, tá? Eu não vou misturar, pois desta forma eles vão grelhar e dourar bem mais rápido. Acrescentei uma pitada de orégano. E mais azeite para dar aquele toque especial e o sabor que essa caponata merece. De volta para a air fryer, temperatura novamente 170 graus e o tempo de cozimento também será de 20 minutos. Não esquece, a cada 5 minutos dar uma mexidinha para os pimentões e as cebolas não queimarem. Vou preparar agora um molho agridoce. Os ingredientes são molho shoyu, eu vou usar 50 ml, 50 ml de vinagre e 50 ml de azeite. Acrescente também 2 colheres de sopa bem cheias de melado de cana. Se não quiser usar o melado de cana, pode usar açúcar mascavo ou açúcar demerara. E por último, que é opcional também, uma pitada de alho poró desidratado. Mexa bem, misture tudo e está pronto o molho agridoce para finalizar a caponata. Agora que o restante dos ingredientes assaram, aí sim eu vou dar aquela mexida para misturar tudo muito bem. O pimentão, a cebola e o alho estão douradinhos. Agora é o momento de acrescentar aquelas 10 azeitonas pretas, que eu deixei também picadinhas. Dá uma mexida para elas misturarem junto com os outros ingredientes. E vou acrescentar também o molho agridoce.
E agora eu acrescento o restante do molho agridoce. Mexe tudo, mexe bastante para ficar bem cremoso. E volto a caponata para air fryer. Agora ela vai ficar por 30 minutos, que é para realmente acabar de dar o ponto, tá, gente? Para a berinjela ficar bem molinha, o pimentão, a cebola, o alho, as azeitonas ficarem tudo muito bem encorpado. Então são 30 minutos na temperatura de 170 graus. 30 minutos se passaram e a caponata de berinjela já está pronta, lindíssima, cremosíssima e muito cheirosa. Eu tenho aqui pronto uma pastinha de tomate seco, porque eu sou apaixonada por tomate seco e eu acho assim que super combina com caponata. Mas é opcional também, tá, gente? Então aqui eu tenho cerca de 2 colheres de sopa bem cheias de tomate seco. Eu vou misturar tudo aqui. Como a pastinha também já está pronta, eu só vou levar na air fryer por cerca de mais uns 10 minutinhos, para que esse tomate seco agregue à caponata a textura, a cor, o sabor e o perfume que ele tem. Agora sim, finalmente a caponata está pronta e eu vou passá-la para um refratário. Se você quiser armazenar essa caponata em potes de vidros ou potes com tampas que fiquem bem fechadas, a caponata vai durar até 1 mês dentro da geladeira. Essa caponata não é difícil de fazer, somente o tempo de preparo dela que é um pouquinho demorado, mas vale a pena. E aí, vamos experimentar? Eu tenho um pãozinho aqui, acabei de cortar. Ah, uma observação sobre o tempo de preparo. Se vocês tiverem uma fryer, né, com um compartimento que seja um pouco maior, com certeza o tempo de cozimento vai diminuir aí cerca de uns 20 a 30 minutos, porque vocês vão poder colocar tudo dentro da fryer e já fazer um preparo só. No meu caso demorou um pouquinho mais porque eu tive que dividir em 2 porções, né? Se quiser fazer no forno a gás também dá certo. Aí o tempo de cozimento vai ser maior. Para fazer essa quantidade que eu fiz, vai cerca de umas 2 horas e meia no forno a gás. E aí, servidos? Vou dar uma mordidona aqui. Que delícia! Uau, gente, ficou molhadinha. Tá bem azeituda. Façam essa receita, tira uma fotinho e marca o Navegue Comigo lá no Instagram. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, siga o Navegue Comigo também nas outras redes sociais. E nós nos vemos num próximo vídeo, numa próxima receita. Tchau!